Senhores moradores do Jardim Alegria, me encontro mais uma vez aqui em frente ao posto de saúde para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir deste momento eu já quero iniciar fazendo uma oração, e logo mais estarei lendo a palavra do Senhor, estaremos cantando hinos de louvor ao Senhor nosso Deus, e assim vamos fazer a obra do Pai. Altíssimo Deus eterno e soberano, te louvamos, te adoramos, te agradecemos por mais um dia de bênção, de vitória, de saúde que o Senhor nos dá. Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui no Jardim Alegria pregando este Evangelho que salva, que cura, que transforma, que liberta. E te peço, Senhor, em favor de cada morador do Jardim Alegria, de cada vida aqui no Jardim Alegria, que o Senhor venha revelar a salvação gloriosa, para que o teu nome santo assim seja glorificado. Senhor meu Deus, eu te adoro, te louvo e te agradeço por tudo. Senhores moradores, vamos estar lendo aqui no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16 a seguir. Se porventura você tem uma Bíblia aí onde você está e quer nos acompanhar, fique à vontade, abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16 a seguir. E nós vamos estar lendo sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque todos nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio aqui ao mundo, e ele veio aqui com o propósito de realizar a obra redentora, de cumprir o plano da redenção. Então, para isso ele precisava ser oferecido em sacrifício ali na cruz do Calvário, e ele morreu, ele foi oferecido em preço de resgate pela minha alma, pela sua alma. E aqui, o capítulo 16 que nós vamos ler, fala exatamente sobre esse episódio que aconteceu há 2000 anos atrás, ali em Jerusalém. E a palavra de Deus diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo. E ao nascer do sol, eles foram de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam umas a outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram
um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca. E ficaram espantadas, porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ela, os quais estavam tristes e chorando. Continuando aqui no versículo 11, diz assim: e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haveres crido nos que o tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Prezados amigos, encontramos o versículo chave aqui no final da leitura, no versículo de número 15, que o Senhor Jesus fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Encontramos aqui nesta leitura, a chave, o segredo, a senha, o código para entrar no céu. Esse versículo aqui, ele revela um código para entrar no céu: é crer no Senhor Jesus e ser batizado. Por que parece tão simples, parece tão fácil? Porque ninguém pode entrar no céu por mérito. Ninguém tem mérito para entrar no céu, porque o apóstolo Paulo escreveu que Deus olhou do céu para a terra e procurou o único justo e não encontrou. Nos nossos dias, eu não sei precisar naqueles dias quantas pessoas tinha habitando na terra, mas eu quero crer que nos nossos dias nós temos cerca de 7 milhões ou um pouco mais. E Deus, naquela época, ele olhou do céu para a terra e procurou um justo, não encontrou um justo sequer. Então todos pecaram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Aí está a necessidade de um Salvador. Aí está a necessidade de um Salvador. A Bíblia diz lá no Gênesis que Deus, ele tinha um propósito na vida do homem, para que o homem vivesse eternamente ali no jardim do Éden, porque Deus, ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas o homem, depois do pecado, depois da queda, o homem, ele passou a experimentar a morte. A morte entrou.
mesmo o apóstolo Paulo, ele faz uma narração dizendo que a morte entrou por um homem, mas por um outro homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte foi vencida. Por isso mesmo o apóstolo, ele fala: onde está a tua vitória, morte? Onde está o teu aguilhão, morte? Porque o Senhor Jesus já subjugou a morte, ele já subjugou Satanás, ele venceu a morte. E na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedor. No livro aos Romanos, no capítulo 8, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo, ele fala as seguintes palavras: desde agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí está a importância de aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não há outro meio de entrar no céu a não ser através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Certa vez o apóstolo Pedro, com o seu companheiro João, ele estava ali fazendo o seu trabalho missionário. A Bíblia fala lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que ele, juntamente com o seu companheiro João, ele se dirigia para a sinagoga e aproximou-se ali da porta chamada Formosa, onde estava ali um homem coxo, um homem aleijado ali, pedindo esmola para a sua sobrevivência. E a Bíblia diz que, aproximando Pedro e aproximando João daquele homem, aquele homem falou: dá-me uma esmola. E Pedro, olhando para ele, falou: olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia fala que, de repente, aquele homem, Pedro pegou ele pela mão e ele se levantou com a sua perfeita saúde, porque o Senhor Jesus, ele é poder, ele é poderoso. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e ele tem os mesmos atributos que o Pai possui. E ele possui os mesmos atributos que o Espírito Santo possui. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. E é este Senhor que nós estamos anunciando na tarde de hoje, aqui no Jardim Alegria. Portanto, o meu conselho para você que está ouvindo esta palavra, você que está ouvindo essa mensagem e ainda não se decidiu entregar a sua vida nas mãos do Senhor, o salmista escrevendo, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então é necessário que nós entregamos o nosso caminho nas mãos do Senhor, que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa dirigir as nossas vidas, porque Ele sabe o que é bom para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes o homem se engana, muitas vezes o homem quer trilhar os seus próprios caminhos, achando que está seguindo muito bem. Muitas vezes o homem, ele olha para dentro de si e ele fala: eu sou um cidadão honesto, eu pago as minhas contas, eu não faço mal a ninguém. Tudo bem, eu concordo com você que a pessoa precisa ter princípios na sua vida, a pessoa precisa ser um cidadão de bem, mas o que eu quero me referir é o seguinte, que ninguém é autossuficiente para justificar a sua alma, porque o mesmo apóstolo,
ele escreveu no capítulo 5 do livro aos Romanos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, o homem só pode ser justificado pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que tudo que acontece aqui na terra é registrado lá no céu. Então tudo que nós fazemos, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós morrermos, vai estar tudo registrado lá no céu. Mas só que precisa alguém pagar o preço pelos nossos pecados. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pegou a nossa conta e lá na cruz do Calvário ele rasgou aquela cédula que nos era contrária. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala que o Senhor Jesus pegou aquela cédula que nos acusava e rasgou ali na cruz do Calvário e nos justificou. Ele justificou aqueles que aceitam o seu presente, e o presente glorioso é a salvação. O mesmo apóstolo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 6 e versículo 26, ele diz assim: que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o dom gratuito. Você sabe o que é o dom gratuito? É o presente de Deus. É o presente de Deus. Aí agora cabe a cada pessoa aceitar ou rejeitar. Aí cabe a cada pessoa ou aceitar ou rejeitar o presente. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos deu livre arbítrio. Ele nos deu o direito de livre escolha. Porque o nosso Deus, ele não é ditador. O nosso Deus, ele não é ditador. Ele dá o direito do homem escolher aquilo que o homem quer. Mas uma coisa eu quero revelar agora: que o fato de nós termos livre arbítrio não nos isenta da responsabilidade. O fato de nós termos livre arbítrio não nos deixa isento de ter que prestar conta de tudo que nós fizermos aqui na terra. Tudo que nós praticarmos aqui na terra, seja coisas boas, seja coisas ruins, vai estar tudo registrado lá. O livro do Apocalipse está escrito assim: que no dia do julgamento vai abrir-se os livros que são chamados livros das obras, e também vai se abrir um outro livro que é chamado o livro da vida. Aqueles que vão morar no céu têm que ter o seu nome ali registrado no livro da vida. E é a pergunta que eu faço agora: você tem certeza se o seu nome está escrito no livro da vida? Se você não tem certeza, nesta tarde o Senhor Jesus quer te dar essa certeza. Nessa tarde Ele quer te dar a certeza do seu nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, a partir do momento que passar para a eternidade, a pessoa vai descansar eternamente. Porém, aqueles que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, a partir do momento que passar para a eternidade, ele vai viver em tormento. Ele vai viver em tormento. É por isso que nós estamos aqui na Praça do Jardim Alegria pregando este evangelho, porque as pessoas, muitas vezes, as pessoas vivem e não se preocupam com a eternidade. Muitas vezes as pessoas vivem se preocupando em comprar o seu carro novo, a sua casa nova, e assim por diante, preocupado em adquirir coisas terrenas, coisas passageiras. É claro que precisa sim se preocupar com isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que nós não podemos deixar a nossa eternidade em segundo plano. Não podemos deixar a nossa vida espiritual em segundo plano, porque o Senhor Jesus, ele falou lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, e no versículo 33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus pode acrescentar. Temos que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos do emprego, Deus sabe que nós precisamos
do nosso vestir, Deus sabe que nós precisamos do alimento, e Ele sabe que nós almejamos ter um carro, ter uma casa, é claro, e Deus, Ele conhece todas as coisas. Não é proibido a pessoa ser rica, não é proibido, mas o que não pode acontecer é colocar o coração em primeiro lugar nas coisas terrenas e deixar as coisas espirituais em segundo plano. Mas o conselho do Senhor Jesus é que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. No começo desta mensagem eu falei sobre os nossos primeiros pais ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, que eles foram feitos imagens e semelhança de Deus, e foi colocado ali no Jardim do Éden, e o homem por sua vez desobedeceu a Deus, e sendo assim, o homem, Deus, ele não desistiu do seu plano, e Satanás não conseguiu frustrar os planos de Deus, porque ele fez o homem com um propósito. E então Deus providenciou o meio para que o homem pudesse conquistar novamente a comunhão que ele perdeu ali com Deus, porque a Bíblia é bem clara em dizer que todos os dias Deus descia para conversar com o homem, para dialogar com o homem. Veja como Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. O profeta escreveu as seguintes palavras: quem é o homem para que Deus o visite? Quem somos nós para que Deus nos visite? Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele é soberano. E Ele, mesmo assim, Ele se preocupa conosco. E então, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia ali para falar com o homem, para conversar com o homem. E aí aconteceu a queda do homem, e Deus aí ele providencia um meio para que o homem pudesse novamente ter a comunhão com Deus. E aí lá no capítulo 3 e no versículo 15 ele faz ali uma promessa. Ele fala: e da semente da mulher nascerá um varão, cujo varão pisará a cabeça da serpente, e a serpente por sua vez lhe ferirá o calcanhar. E este episódio aconteceu ali em Jerusalém. Este episódio aconteceu quando o Senhor Jesus foi levado ao Calvário carregando um madeiro pesado. Ali ele foi levado até o monte chamado Caveira, e ali ele foi pendurado em uma cruz para pagar a redenção da minha alma, para pagar o preço da redenção da sua alma. Você que está me ouvindo, prezado amigo, eu te dou um conselho na tarde de hoje. Eu te dou um conselho na tarde de hoje, que você possa escolher nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você possa entregar a sua vida para Ele, porque Ele é o único que pode salvar. O escritor São Lucas, escrevendo o Atos dos Apóstolos, o escritor São Lucas, escrevendo o Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e no versículo 12, ele diz assim: que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em que possamos ser salvos. Esse nome é temido. Esse nome, quando é pronunciado, o inferno estremece. Quando se pronuncia esse nome, o inferno estremece, porque esse nome é sobre todo nome. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu falo com muita ênfase aqui na Praça do Jardim Alegria, em Francisco Morato, São Paulo, Brasil.
É por isso que eu falo deste nome que é sobre todo nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio aqui na terra, Ele caminhou conosco aqui, Ele viveu 33 anos aqui nesta terra. Para quê? Para cumprir o seu ministério terreno. Para quê? Para cumprir a obra redentora, para realizar a obra redentora, para salvar o homem da condenação eterna. Porque se o Senhor Jesus não pagasse o preço, estaríamos irremediavelmente condenados. Nenhum homem se salvaria, nenhum homem se salvaria. Eu quero aqui fazer uma rápida comparação para compreendermos a importância de aceitar o Evangelho. O Senhor Jesus falou que os nossos dias seriam semelhantes aos dias do dilúvio. Eu quero dizer que nos dias do dilúvio, as pessoas se corromperam. As pessoas se corromperam a ponto de Deus decidir destruir a raça humana. E aí Deus encontrou um homem chamado Noé. E aí Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca da madeira de gofer, e assim por diante. E Deus deu ali o projeto daquela arca para que Noé pudesse construir, e Noé começou a construir em obediência a Deus. E Deus falou para Noé: olha, Noé, depois que essa arca estiver pronta, eu enviarei um dilúvio aqui na terra, e todos aqueles que não estiver dentro da arca vão perecer. E aí Noé começou a anunciar essa pregação. Noé começou a pregar e dizer para o povo: olha, Deus falou comigo, Ele mandou construir uma arca, e todos aqueles que se abrigar nesta arca vão sobreviver ao dilúvio, vão escapar com a vida. E aquele povo desacreditou a Noé, e a Bíblia diz que Noé era zombado. Eles zombavam de Noé, dizendo: esse velho está caduco, esse velho está caducando. Que história é essa de construir barco para salvar de dilúvio? E a Bíblia fala lá no Gênesis que até esse determinado dia do dilúvio nunca tinha chovido na terra, porque a terra ela era regada com o vapor da terra, o orvalho regava a terra, e não existia chuva. Mas eu quero fazer uma pergunta: há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Porque não tinha chovido até aquele momento, não poderia chover? E para Deus tem algo impossível? Não tem nada impossível para Deus. E o Senhor Jesus falou que os dias que nós estamos vivendo seria semelhante aos dias do dilúvio. E agora o Senhor Jesus, Ele prometeu voltar. Lá no capítulo 14, do Evangelho segundo escreveu São João, o Senhor Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vocês sabem para onde vou e conheceis o caminho. E aí então Tomé disse para o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como que nós vamos saber o caminho? Aí o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor Jesus, Ele fez essa promessa gloriosa, dizendo que vai voltar. Ele vai voltar aqui para buscar um povo que aceitou o Evangelho. E nós sabemos, segundo as profecias, segundo os acontecimentos, nós sabemos que esse dia já está muito perto. Esse dia já está muito perto de acontecer. É por isso que eu estou aqui no Jardim Alegria pregando. É por isso que eu estou lembrando as pessoas que esse dia está muito perto de acontecer. Vocês estão vendo os acontecimentos, vocês estão vendo os terremotos que estão acontecendo todos os dias, as enchentes, muitas coisas
desastre na natureza. A natureza está gemendo. O apóstolo Paulo, ele diz que a natureza geme, que o Espírito Santo de Deus geme com gemido inexprimível em nosso favor, e a natureza também está gemendo. E será que as pessoas não estão vendo o gemido da natureza? A natureza está clamando, a natureza está clamando, mas os homens estão tranquilos, os homens estão sossegados, como se nunca fosse encontrar com Deus. Mas nós estamos aqui no Jardim Alegria para lembrar os moradores do Jardim Alegria. Ei, moradores do Jardim Alegria! Ei, moradores do Jardim Alegria, desperta! Ei, moradores do Jardim Alegria, desperta! Jesus vem! Jesus breve vem! Jesus breve vem! Desperta! Desperta, moradores do Jardim Alegria! Jesus breve vem! Jesus breve vem, e aqueles que não estiverem preparados para encontrar com o Senhor Jesus, vão ficar aqui nesse mundo sofrendo, e vai começar um período chamado período de grande tribulação, aonde um personagem chamado Anticristo vai reinar na terra, e aqueles que não subirem com o Senhor Jesus, vão sofrer aqui nas mãos do Anticristo. E eu não aconselho você a fazer uma escolha de ficar aqui na terra, não. O meu conselho é que você possa aceitar o Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que prepara o homem para morar no céu, porque o céu é um lugar de gozo, o céu é um lugar de descanso, o céu é um lugar maravilhoso. A Bíblia diz, quando o Senhor Jesus revelou a João ali na ilha de Patmos, ele diz que o céu, ali não há choro, ali não há pranto, ali não há nada que possa afligir as pessoas que forem morar ali no céu. Mas em contrapartida, aqueles que não entrarem no céu terão que descer ao inferno, e o inferno é real, queira o homem ou não. Queira o homem ou não, o inferno é real. E eu quero dizer uma coisa: se você não crê que existe inferno, eu te faço uma pergunta. Não deixe para descobrir que há inferno na eternidade, não. Tenta descobrir enquanto você está vivo, porque depois que você morrer, aí, meu amigo, aí é difícil. Aí vai descobrir que há inferno a duras penas. Aí a duras penas vai descobrir que há inferno, porque o inferno é real. Se não fosse real, o Senhor Jesus não teria falado lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16 e versículo 19, que diz assim: havia dois homens, um homem chamado Lázaro e outro homem chamado o homem rico. E aqueles dois homens, eles tinham a oportunidade de aceitar o Evangelho, de aceitar a palavra do Senhor, porém um daqueles ignorou. Ele ignorou a realidade da vida eterna, ele ignorou. Mas teve um dia que ele teve que descobrir a duras penas. Teve um dia que ele teve que descobrir a duras penas que lá no inferno a coisa não é brincadeira, não. E a Bíblia diz que quando ele estava em tormento ali no inferno, ele levantou os seus olhos para cima e ele viu Lázaro no seio de Abraão, e ele clamou dizendo: Pai Abraão, mande a Lázaro que molhe o dedo na água e toque na minha língua para que eu possa ter um pouco de alívio aqui. Mas só que aí Abraão falou: olha, não tem como passar daqui para lá, nem vocês passar da onde vocês estão para cá, porque há entre nós um grande abismo, de sorte que não dá para passar daqui para lá, e nem vocês poderão passar daí para cá. E aí a Bíblia diz que aquele homem continuou fazendo o seu pedido, a sua oração. Ele falou: Pai Abraão, se não dá para passar para cá, se não dá para fazer nada por mim,
Eu tenho ainda o meu pai que está lá na terra, e eu tenho 5 irmãos que estão vivos lá na terra. Então ressuscita um dos mortos, manda que um dos mortos vá lá falar para que eles não venham para cá sofrer da mesma maneira que eu estou sofrendo. Aí sabe qual foi a resposta? A resposta de Abraão foi a seguinte: olha, lá na terra eles têm os profetas, lá na terra eles têm a Moisés, e Moisés está pregando o Evangelho, e os profetas estão pregando o Evangelho. Então ouça-os, ouça-os. E eu quero dizer que esse que vos fala está fazendo o mesmo papel que Moisés fez. Esse que vos fala está fazendo o mesmo papel que os profetas fizeram: anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Então na tarde de hoje, que você possa meditar nessa palavra, que você possa tomar uma decisão que vai garantir o seu futuro na eternidade. O seu passaporte para morar no céu, é você que decide. É você que decide. O seu passaporte depende de você aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim você pode um dia morar no céu e ter um descanso eterno. E eu quero louvar ao Senhor com um hino. Eu quero louvar ao Senhor com um hino, e logo mais nosso amado irmão Vigílio também vai estar falando algo da parte do Senhor. Glória a Deus. Desafinou um pouco aqui, aí nós estamos tentando dar uma melhorada aqui. Vou louvar o Senhor com o hino, e o título do hino é Carpinteiro Pregador. No começo era apenas um menino, trabalhando com seus pais. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados, e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece
era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão, foi um simples carpinteiro, sendo o autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir quando ele quer falar. Glórias ao nome santo do Senhor. Esse hino que eu acabei de louvar a Deus aqui, ele fala a história de um carpinteiro que foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está sentado à direita do Pai, e ele possui em suas mãos todo o poder. Glórias ao nome santo do Senhor. E eu quero ouvir o meu companheiro, irmão Vigílio, que também vai estar transmitindo aqui da parte de Deus a palavra de Deus. Fica à vontade, irmão Vigílio. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo que o nosso pastor falou é real, né? Porque em Mateus 11, 28 ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. A partir do momento que nós começamos a ser oprimidos pelo mundo, nós temos que se arrepender e entregar nossa vida para Jesus. Nós temos que se ajuntar ao povo de Deus, para que nós tenhamos uma vida digna na presença de Deus. Então, a partir do momento que nós começamos a ser mais próximo a Deus, Deus fica mais próximo da gente. Então nós temos que, cada dia, nós temos que ficar próximo de Deus, para que Deus venha ficar próximo da gente. Então, a partir do momento que ele fala em Mateus 11, 28, ele fala: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. Porque em Tiago 4, 7 ele fala assim, ele fala para resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então, a partir do momento que você resistir às tentações do mundo, as tentações dos convites, que as pessoas convidam você para fazer coisas erradas, você, felizmente, se você resistir à palavra do Senhor Jesus, você vai ficar livre das coisas erradas. Mas a partir do momento que você não resistir o convite errado, você vai maltratar a sua carne, maltratar o seu cérebro. Então, a partir do momento que você entregar sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, e você ser batizado, você vai morar no céu. Mas tem que se arrepender. Se arrepender, tem que largar as coisas erradas para morar no céu. Porque a partir do momento que eu e você, nós começamos a se afastar das coisas erradas, nós começamos a ter um crédito com Deus. Então vamos cada dia largar as coisas erradas, porque em Gênesis 6:5, ele falou que se arrependeu de ter feito o ser humano por causa das coisas erradas. Então, a partir do momento que nossa mente somos mal, nós temos que se arrepender. Porque se Deus se arrependeu, então nós temos que se arrepender para não fazer as coisas erradas, para que Ele não venha destruir o ser humano, porque o ser humano é uma árvore tão bonita aqui na face da terra, mas a partir do momento que você fazer as coisas certas, as coisas agradáveis, felizmente, você é bem visto pela sociedade. Que a partir do momento que você se arrepender
Ele fala em João 3,17. Ele fala que ele veio ao mundo para salvar o mundo. Não veio para condenar, mas a partir do momento que você se arrepender, largar as coisas erradas, ele vem para salvar sua vida. A partir do momento que Isaías 59, ele fala que não está com os ouvidos agravados, para que não possa salvar, mas você tem que largar a iniquidade, porque na verdade tudo o resumo é nós parar de fazer as coisas erradas, entregar a nossa vida para Jesus para ser salvo. Esse é o resumo de Jesus, que ele fala assim, Jesus sempre ensinava, ele sempre ensinou as coisas certas para o ser humano, mas o ser humano sempre faz as coisas erradas. Então, a partir do momento que eu e você nós começamos a fazer as coisas certas, Jesus se agrada. Mas a partir do momento que você não ser obediente a seu pai nem a sua mãe, você vai ser maltratado por Jesus, porque o filho que ele é obediente a seu pai e sua mãe não leva sofrimento, não padece aqui na terra. Mas a partir do momento que sua mãe fala, seu pai fala, você não obedece, você felizmente você vai padecer. Por quê? Porque isso aí é espelho de muitos, que a mãe fala, não faça isso, meu filho, você vai lá e faz coisas erradas. A mesma coisa é Jesus fala assim, não faz isso errado, faz errado de novo. Então, tem que fazer o quê? Ter um domínio próprio para não errar, porque Gálatas 5:22, ele fala paz, longanimidade, bondade, fidelidade e mansidão, mas tem que ter o domínio próprio para não errar, porque se for fazer coisas erradas, não tem domínio próprio. Mas se a partir do momento que você não fazer coisas erradas, ter um domínio próprio, que é Gálatas 5:22, felizmente Jesus se agrada, não é, meu pastor? Porque tem um domínio, vai fazer as coisas erradas, mas tem um domínio próprio, não vou fazer porque Deus não se agrada, né? Então, a partir do momento que a pessoa tiver o domínio próprio, ele não vai fazer coisas erradas, ele vai fazer coisas certas para que Jesus venha se agradar. Então vamos cada dia se esforçar para fazer as coisas certas, para a nossa família se agradar, para Deus se agradar, e todos olhar você com os olhos bonitos, os olhos bons, para que você venha ser bem visto pela sociedade. Que a partir do momento que você fazer as coisas erradas, você já vai ser mal falado, porque a sua fala assim, aquele rapaz era uma benção, mas agora ficou de um jeito que ninguém nem pode olhar. Mas como Jesus fala em João 3,16, que ele fala que veio ao mundo para salvar, você tem que se arrepender. Se arrepender, porque a partir do momento que você se arrependeu, Jesus está pronto para salvar, que é em Isaías 59. Já está as palavras feitas, está dita para todos que têm ouvido, ouça o que o Espírito fala, né? Todos que têm ouvido, coloquem em prática. Isaías 59, que é largar a iniquidade, né? Mateus 11:28, vinde a mim todos estão cansados e oprimidos. Aí você vai em Gálatas 5:22, paz, longanimidade, bondade, fidelidade e mansidão. Tem que ter mansidão, que a partir do momento que você ser manso, você vai conseguir muitas coisas boas. Mas se você ser ignorante, você vai passar muita provação. Tem que ser manso, tem que ter cautelas para resolver os problemas, para não padecer. Então vamos que cada dia Jesus venha se agradar da nossa paciência, do nosso jeito de lutar com o ser humano, porque Jesus teve paciência com o ser humano. Então vamos ter paciência um para o outro, para que Jesus venha se agradar. Esta é a palavra que eu vou deixar aqui nesta tarde de sábado, para que todos venham colocar em prática, né? Ter cautela, ter paz, longanimidade, bondade, felicidade, mansidão, o domínio próprio. Tem que ter o domínio próprio. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. Se você está cansado pelo álcool, se você está cansado, oprimido pela droga, se você está cansado, oprimido pelas coisas que não agradam, você tem que ter força de vontade para largar, para deixar, para você não ser oprimido. A partir do momento que você começa a fazer as coisas boas, Jesus se agrada. Sua família também gosta e você vai ser bem visto pela sociedade.
E eu agradeço a rica oportunidade e todos que tenham ouvido que hoje que o Espírito diz. Vou passar aqui a oportunidade para o meu pastor Guimarães, para ele dar mais uma palavra aqui de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, vou passar aqui a oportunidade para um rapazinho que está aqui querendo falar a palavra de Deus. Ele está aqui com o coração batendo para falar do amor de Deus. Então vamos deixar ele falar um pouquinho da palavra de Deus para que Jesus venha, o povo venha dar crédito à palavra de um rapazinho que está aqui louco, que está querendo falar do amor de Jesus. Nós vamos largar ele aqui falar do amor de Jesus, que Jesus é bom. Glória a Deus. Vou passar aqui o microfone para esse rapazinho, ele ler. Salve, irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra, irmãos, em João 9. Vamos ler aqui com segurança de Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Vamos ler então. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nasce cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestam nele as obras de Deus. Amém, irmão? Para mim ele curou o cego, né? Glória a Deus. O cego estava ali fazendo, ele estava gritando bem alto assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus respondeu, disse, o que tu queres que eu te faça? E esse cego respondeu assim, Senhor, eu quero ver. E o Senhor, vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? É um milagre de Deus, né? E eu também vou contar alguma coisa que aconteceu comigo aqui, né? Eu tava andando de bicicleta aqui, né, com meu colega, não esse aqui, outro colega. Eu tava andando de bicicleta, aí estourou o pneu. Estourou o pneu da bicicleta. Aí eu fui andando, bati na porta de uma casa. Bati na porta, até que veio um homem. Oi, boa tarde. Onde tem uma bicicletaria? Ó, lá em tal lugar tem uma bicicletaria para encher pneu. Para mexer no pneu. Aí eu fui lá nesse tal de lugar de bicicletaria. Cheguei lá, né? Aí eu pedi pra ele arrumar. Ele arrumou pra mim. No final, sem dinheiro, sem nada no bolso, ele falou pra mim, vai, de graça. É um milagre de Deus, né? E Deus está mandando dizer hoje para todos que está passando aqui. Deus está batendo bem na sua porta hoje para fazer um milagre e uma morada na sua vida. Essas são as minhas palavras. Agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Todos dizem? Glória a Deus. O rapazinho falou com uma palavra linda, né? Que o cego estava à beira do caminho. Ele começou a gritar, Jesus. Jesus ouviu a voz dele, curou o cego. Foi um milagre que aconteceu, né? Então é esse que Jesus sempre faz. Ele abre o olho de quem está com o olho fechado, né?
A partir do momento que a pessoa está com o olho fechado, Jesus abre. Por quê? A partir do momento que você está fazendo as coisas que não agradam a Jesus, Jesus abre o seu olho. Fala assim: abre o olho, meu filho, porque eu estou passando. Então, a partir do momento que eu e você nós começamos a abrir o olho, nós fizemos as coisas certas para que Jesus venha abrir o olho, ele tirar a escama do olho dos pecadores. Nós somos todos pecadores, mas Jesus vai tirar a escama para nós ver melhor e ser salvo em nome de Jesus. Glória a Deus. Ouvimos aí o nosso irmãozinho Lucas, né? Que deu o seu testemunho aí e pregou a palavra de Deus, né? Isso é um exemplo, né? Um garotinho já pregando a palavra do Senhor. Isso é muito bom, né? Isso é bênção. Oh, glória a Deus. Isso é bênção, né? E nós vamos estar encerrando esse trabalho. Se Deus permitir, estaremos no próximo sábado novamente aqui para pregar o Evangelho. E queremos agradecer a todos que nos honrou com a sua atenção. Amém, meu irmão. Quero agradecer a todos que nos ouviram, que nos deu atenção, que nos honrou. Que Deus multiplique as bênçãos sobre as vossas vidas. E vamos assim estar fazendo uma oração agradecendo a Deus. E vamos estar retornando para as nossas casas. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento eu quero apresentar a cada morador do Jardim Alegria nas tuas mãos, para que o Senhor venha, bendito Deus, aqueles que ainda não receberam a revelação da tua palavra, do teu evangelho, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha repreender as enfermidades, que o Senhor venha dar vitória, para que o teu nome santo assim venha ser glorificado, Senhor. Te louvo, te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.